Boa tarde a todos. Agradecer a presença aí de todos, né, em especial o professor Eduardo Pontual Ribeiro. Ele é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ e PhD em Economia na Universidade de Illinois, né? E também ex-conselheiro do CAD, trabalhou no Departamento de Estudos Econômicos, então é uma grande honra te ter aqui, né, para conversar sobre esse excelente trabalho que você fez, que é a Unified Presentation of Competition Analysis in Two-Sided Markets, né? Então, seria uma forma de analisar a concorrência, né, e concentrações em mercados de dois lados. E a gente tem essa aí a grande oportunidade de conversar contigo. Agradeço aí a tua gentileza, né, e o tempo aí que você dispôs para tanto, né. Junto conosco aqui também está o Fernando Frank, que é coordenador de estudos aí de atos de concentração no Departamento de Estudos Econômicos, então vai também poder debater, caso queira, aí, ou pelo menos ver aí a sua explicação. Agradecer também a Karina Santos, né, que viabilizou administrativamente, né, esse seminário, a Ascom também, né, que trabalha conosco, e desde logo aí passar a palavra para ti, Eduardo, e de novo te agradecer aí, só fazendo um pequeno disclaimer, né, que tudo aqui que se fale é a opinião do Departamento de Estudos Econômicos. O CAD, como órgão colegiado, né, ele precisa, para deliberar, uma avaliação complexa, né, da análise de todos os conselheiros da Superintendência Geral, e aqui o departamento ele serve para vocalizar as pesquisas, para debater do ponto de vista acadêmico. Então, essa aproximação com a academia, eu acho que é um dos propósitos desse tipo de seminário de economia e defesa da concorrência que nós temos aqui. E de novo, aí, uma grande chance, uma grande oportunidade de dialogar contigo. E, desde já, eu passo a palavra para ti, para você fazer a apresentação e explicar melhor esse artigo. Obrigado. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado ao convite. Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu já vou começar aqui a apresentação. Como foi comentado, esse é um trabalho que foi publicado no Journal of Economic Surveys, já agora há 2 anos atrás, a Unified Presentation of Competition Analysis in Two-Sided Markets. Ele foi escrito em coautoria com a professora Svetlana Golovanova, da Higher School of Economics, em Nizhny Novgorod, na Rússia. Os disclaimers importantes. Bem, primeiro, agradecer o financiamento para essa pesquisa, que foi feita pelo CNPq, no meu caso, CNPq, e também esse trabalho começou com um trabalho que foi feito, uma pesquisa que foi feita para o BRICS Competition Center em Moscou. Outro disclaimer importante: eu já atuei para empresas no CAD, mas esse é um trabalho acadêmico, e esse trabalho em particular não tem relação com nenhum caso que eu tenha participado ou estou participando atualmente. Estou atuando aqui como professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, as opiniões que eu vou apresentar aqui e os resultados, eles são de minha inteira responsabilidade, não podem ser associados com a posição oficial de nenhuma instituição, seja que apoiou a pesquisa ou que eu esteja vinculado. Diante disso, então, vamos aos resultados. A ideia é essa apresentação unificada, ela diz respeito a ferramentas quantitativas em mercados de dois lados. Então, quem trabalha já com casos bilaterais, e até a gente vai falar um pouquinho relativamente ao foco principal, que vai ser atos de concentração, a gente vai falar um pouco também de condutas unilaterais, os tipos delas, e quem está acostumado a analisar, fazer análise e usar ferramentas quantitativas para atos de concentração em mercados de chamados um lado, mercados tradicionais, conhece as siglas ou já ouviu falar de teste de perda crítica, o SNP test ou EO
indicadores de pressão para aumento de preços, em inglês o PP ou GUP. Essa é a ideia do artigo, fazer na época era uma síntese, colecionando os resultados que estavam espalhados pela literatura e complementando eles, preenchendo as lacunas onde a literatura estava omissa. Então, a ideia vai ser tratar sobre ferramentas quantitativas em mercados dos dois lados. O uso dessas ferramentas, obviamente, exige que você tenha acesso a dados dessas empresas, das empresas envolvidas nos dados de concentração, envolvidos no caso, e algo que eu vou comentar ao longo da apresentação algumas sugestões de como conseguir quantificar as medidas das fórmulas que estão sendo colocadas. Tá? A questão de mercados dos dois lados, antes, assim, para organizar as ideias, vamos fazer um pouquinho de revisão e de tecnologia, ou seja, qual é o jargão aqui, e principalmente as forças econômicas principais que estão atuando. A questão principal, talvez, sobre caracterização de mercados de dois lados, ao contrário de mercados de um lado só, ou o que faz uma empresa deixar de ser um intermediário vertical e passar a ser uma plataforma, é a presença de externalidades de rede. Essas externalidades de redes, elas são diretas, que, no caso aí, sem serem plataformas, afetam bastante a dinâmica de alguns mercados onde essas externalidades de redes estão presentes. Por exemplo, quando é que em situação existem externalidades de redes diretas, quando a demanda por um produto depende não só do seu preço, mas o valor que o consumidor dá ao produto depende, inclusive, de quantas outras pessoas, quantas outras unidades desse bem foram vendidos. A telefonia é um bom exemplo, na época antiga do fax também era outro exemplo, e-mail, ou seja, se você pensar, no caso, na telefonia, se você ou algum padrão tecnológico, esse padrão tecnológico ele só serve se ele também é adotado por outras pessoas para poder haver a interlocução, o intercâmbio desse produto ou serviço que está sendo prestado. Então, externalidades de rede direta já eram conhecidas desde os anos 90, desde o início da internet, ou, por exemplo, no caso da telefonia, mas com a digitalização, muitas empresas começaram a explorar as chamadas externalidades de rede indiretas, ou de dois lados, externalidades de rede de dois lados, ou seja, uma plataforma é uma entidade que atrai dois tipos de consumidores, podem ser compradores e vendedores de um certo produto. Nós conhecemos os marketplaces atualmente. Um marketplace é uma plataforma em que coloca em contato, ou seja, permite que haja transações de dois tipos de consumidores dos serviços da plataforma, os vendedores e os compradores. Essas duas entidades são clientes da plataforma e pagam de forma direta ou indireta para ter acesso aos serviços prestados pela plataforma. E eu, como comprador num marketplace, gosto em marketplaces, em geral, que tem bastante vendedores, porque aí a competição e a própria variedade vai ser mais útil para mim do que se fosse uma plataforma com poucos vendedores. Do ponto de vista de um vendedor, essa empresa também gostaria de estar participando de uma plataforma que tenha muitos clientes para aumentar a visibilidade e a chance de um negócio ser feito, uma venda ser realizada. Então, aqui a gente vê a situação de externalidades de redes indiretas, de um lado para outro da plataforma. Então, plataformas de dois lados, ou mercados de dois lados, são aqueles mercados em que esse tipo de externalidade é chave, externalidade de rede indireta. Não são algumas dessas plataformas do mercado de dois lados são bastante antigas, se nós pensarmos em mídia ou, por exemplo, jornais. Isso, inclusive, vai afetar um pouco da análise que é feita e do desenvolvimento da literatura para mercados de dois lados, que usa dados, muitas vezes, ou
pega alguns exemplos de realmente fusões em jornais ou empresas de telecomunicações, de mídia. E uma questão chave para trabalhar com mercados dos dois lados é a forma como você identifica os mercados. Essa literatura começa a se organizar em meados dos anos 2000 e ele se divide entre mercados de transação e mercados de não transações, ou uma literatura também antiga chamava externalidades de participação, no caso, mercados de não transação, ou externalidades de uso, no caso, mercados de transação. Mercados de transação também teve uma grande influência e foi motivado o seu desenvolvimento para análise de mercados de meios de pagamento, como cartões de crédito. Em mercados de não transação, a gente tem os tipos de mercados mais comuns ou mais antigos, que são mercados como por exemplo, baseado em propaganda, ou seja, difusão ou mídia, quando você pode cobrar de um dos lados, por exemplo, uma TV a cabo, ou um jornal que pode cobrar tanto pelo anunciante como pelo preço de capa para as pessoas terem acesso a esse produto. Então, no mercado de transações, ou seja, a questão-chave aqui é que as relações e as transações entre os lados são observáveis e, com isso, a empresa precifica diretamente a transação em si. Então, isso seria... E aí a recomendação, nesse caso, é que você defina um mercado relevante, porque ficaria até difícil separar o que só olhar só pelo número de compradores ou só de vendedores que estão nesse mercado, eles tendem a ser similares e principalmente a transação a precificação é baseada na transação em si. Já no caso de de mercados de não transação, você tem mercados onde as empresas os lados buscam se encontrar no mercado e transacionar, mas a operação ela não é observada pela empresa. Então, a única forma que a empresa pode cobrar é para a participação, cobrar uma frequência do uso pelo uso da plataforma em si. Então, a gente chama isso de matching markets. E, finalmente, os mercados tradicionais de audiência de mídia, onde um lado onde a plataforma é baseada em propaganda e o outro lado, na verdade, percebe a propaganda como um incômodo, algo que é necessário apenas para fazer a plataforma se financiar. Então, a gente tem esses três mercados aí, e a discussão é se você tem dois mercados ou um mercado. Essa é uma literatura que tem bastante em evolução, e isso é um tema bastante polêmico. Quantos mercados relevantes definir? Há quem diga que você deva sempre pensar em dois mercados relevantes, principalmente depois da discussão nos Estados Unidos do caso American Express, um pouco porque lá, devido a você ter classificado o mercado no caso era um cartão de crédito, como de dois lados, onde você tinha o lado dos usuários do cartão e o outro lado dos lojistas, por questões de eficiência e, de incidência do dano, a Suprema Corte americana, ao aceitar a definição de um mercado relevante apenas, o dano da conduta unilateral teria que ser provado em ambos os lados e não apenas um dos lados. E com isso o caso foi arquivado. Diante disso, algumas pessoas viram que, olha, talvez seja melhor pensar em dois lados, sempre dois mercados, um para cada lado. Isso, como está aparecendo aqui, talvez faça sentido realmente para mercados de audiência, quando você tem consumidores muito diferentes entre si, por exemplo, no caso de propaganda e anunciantes, ou seja, mercado de anúncios, e o mercado de leitores ou usuários da plataforma. Aqui a gente não vai entrar nesse debate se devem ser dois ou um mercado, mas, em geral, você sempre pode definir dois mercados relevantes. Algumas vezes,
não vai fazer muita diferença em relação à concentração, quando o número de usuários dos dois lados é mais ou menos equilibrado, que é no caso de mercados de transação. E a própria empresa se vê como uma empresa de transação, onde a receita é baseada no volume de transações e não no número de clientes. Então, talvez uma boa dica seja essa. Se você tem uma empresa que ela se vende com, olha, a gente tem muitos usuários, ao invés de mostrar a receita baseada em transações, acho que nesse caso a gente está em non-transaction market. Se você é baseado em transações mesmo, ou seja, tantas transações foram feitas e aqui está a nossa receita, você deve olhar um mercado relevante apenas. Mas isso é um ponto de bastante debate na literatura e certamente aqui eu não estou tentando trazer a última síntese ou recomendação final sobre o que fazer. Também em relação a mercados de transação, você teve uma mudança ao longo do tempo e a emergência ou seja, surgiu um tipo de plataforma que é baseada em mercados de transação, mas que é baseado em comissões, ou seja, você ter dois lados que se transacionam, essa transação é observada, mas o preço não é definido para cada lado por transação. E sim, o que a plataforma tem de receita é baseado em uma comissão. Nos últimos 3 anos, literalmente é muito recente, há uma grande literatura que surgiu, dois autores trabalhos significativos, isso é Federico Etro e Özlem Bedri Defoli, recomendo a leitura dos trabalhos deles, e isso realmente vai ser algo que nós não vamos falar aqui no artigo, que é como definir um mercado relevante quando você tem plataformas que se remuneram via comissão, ou seja, uma porcentagem do preço que é praticado nas transações, preço esse que é acertado entre os lados. Aqui a gente está falando, no caso de mercados de transações, quando há um preço fixo por unidade de transação, que é cobrado de cada lado. Em bolsas de valores, isso acontece muito, ou seja, cada negociação tem um valor que é cobrado da transação em si. No caso de matching markets, você também tem, os preços podem ser definidos pela participação no mercado. Mesma coisa para audiência. Então, tudo que a gente vai falar agora, eu sempre vou estar pegando a situação de mercados dos dois lados, de transação e de não transação. Algumas vezes, quando eu falo de mercados de não transação, eu vou dividir entre audiência e matching, porque no caso de mercados de audiências é muito comum você ter apenas um lado sendo precificado, sendo cobrado, o preço de um dos lados é zero. E como eu estava comentando, esse é um trabalho focado em ferramentas quantitativas. O desenvolvimento das ferramentas quantitativas parte de como são definidas as funções de demanda. Funções de demanda essas que têm a característica de externalidades de rede, cruzadas entre os lados. Repetindo, quais são os tipos de demanda com externalidade de redes cruzadas. Você tem 2 tipos na literatura, o primeiro, eu confesso, está ficando menos usual, menos usado, e o segundo, de não transação, que está ficando mais comum para você representar mercados. No mercado de transação, você tem a externalidade de rede, vem porque a quantidade de transações é baseada no produto da demanda de ambos os lados. Então, o Q total aumenta, mesmo que a quantidade de demanda de transações de um lado não aumente, mas o outro lado aumente. Então, aqui está a externalidade de rede cruzada, porque a quantidade total de transações depende do produto da demanda do lado A e do lado B. Para cada lado, o preço, obviamente, reduz a quantidade demandada. Então, você tem esse parênteses aqui embaixo de efeitos negativos, ou seja, vamos voltar para cá.
o preço de A reduz a demanda do lado A, o que vai reduzir as quantidades. Se eu tiver várias empresas, os produtos vendidos pelas empresas concorrentes em cada lado são bem substitutos, então o efeito do preço é positivo. Se o preço da plataforma que vende serviços para os consumidores do tipo A aumenta na empresa 2, isso vai aumentar a quantidade vendida da empresa 1, porque os consumidores do lado A vão ir para a plataforma 1 e consumindo do lado A, e com isso aumentando a quantidade de transações do lado A. Já no caso de mercados de não transação, a quantidade que é relevante para a empresa não é as transações em si, e sim a quantidade de membros, a quantidade de usuários, a quantidade de assinantes de cada lado. Então, você tem a quantidade vendida do lado A, é uma função do preço desse lado, e aqui está a externalidade de rede cruzada, a quantidade em B. A quantidade em B, e isso B é um produto complementar a A. Quem tiver uma formação em economia, toda essa literatura de plataformas, externalidade de redes cruzadas, ela envolve produtos que são complementares, se você pensar em relação, por exemplo, aqui em cima em relação à transação, ou aqui embaixo pensando a quantidade da demanda de A, existe um outro produto que é a quantidade de usuários em B, que é complementar, ou seja, tem um efeito positivo à quantidade de A. Quanto mais consumidores do lado B existem na plataforma, isso aumenta a demanda da plataforma do lado A, atrai mais consumidores. Esse tipo de demanda é a mais estimada, onde você coloca como variável explicativa a quantidade do outro lado. Mas muitas vezes, para desenvolver os modelos, esse sistema de equações aqui de quantidade de A e quantidade de B, eles são resolvidos para que eu tenha um formato mais tradicional de equação de demanda, onde quantidade é em função de preços, sendo que esses preços agora são os dois lados, o lado A e o lado B, e por eles serem complementares, o preço do lado B afeta a quantidade de A de forma negativa. Negativa. Então, eu quero ser uma plataforma. Então, a empresa agora vai ter que sempre estar se preocupando porque o que precificar e como cobrar o lado B vai afetar a demanda do lado A. É exatamente isso que faz uma plataforma, a chave do negócio, a alma do negócio, é saber como precificar os dois lados, exatamente para trazer ambos os lados, atrair de melhor forma consumidores para a empresa. Não pode ser apenas precificar zero, porque aí não há receita, mas sim que preço relativo usar de cada lado. Essa é uma questão chave para entender esses mercados dos lados. E, ao mesmo tempo, algo que vai se repetir várias e várias vezes ao longo da apresentação, é que cada vez que a empresa decide mexer no preço de um dos lados, a empresa deve levar em consideração que a demanda total desse lado vai ser afetado não só porque o preço aumentou, mas porque isso pode afetar o outro lado também. E isso vai haver um feedback que gira um segundo efeito de demanda do aumento do preço de A, um efeito direto. Os consumidores de A vão achar caro o serviço e alguns vão desistir de consumir. E pela redução dessa quantidade de consumidores do lado A, consumidores do lado B vão achar esse negócio, essa plataforma menos atraente e sair, o que gera uma outra queda do lado A também. Então, acaba sendo mais sensível, nesse caso, à demanda, quando você incorpora esse efeito direto e indireto. Então, mensagem principal aqui, dependendo de como você tem externalidades de rede que podem ser quantificadas de formas diferentes, um através do produto dos dois lados e o outro através de um efeito direto da quantidade do outro lado na quantidade demandada.
No modelo de transação, o que a gente está falando é que a empresa observa as transações em si e a precificação é baseada nessa quantidade de transação. Nesse mercado de não transações, a quantidade demandada é relevante em cada lado, porque a empresa não observa ou não precifica baseado nas quantidades em si. Essa é a ideia. Então, dependendo do tipo de negócio que você está vendo, você pode usar a lógica de cima de transação ou de não transação. Desculpa, Diga. Eduardo, e ali aquele A1, A2, A3 seriam as plataformas rivais, assim, não? Exatamente. Aqui em Não. cima, A2, aqui a gente acaba não podendo eliminar, só um segundo aqui. PA2, PAN são as plataformas rivais. 1 e 2 são 1, 2 até N são sempre as firmas Ah, e os certo. Sim, sim. lados são A e B. As Isso, antigas vão claro. lembrar de disco lado A, lado B, é mais fácil pensar do que lado 1, lado 2. E a gente continua denominando as firmas por 1, 2, 3, 4, blá, 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 quantas empresas tiverem, N. Então, os lados é A e B. Podem ter mais de 2 lados, A, B, C, D. O que aconteceria aqui em Q, de novo, é que eu teria um outro termo aqui baseado no lado C, e em não transações, Q de B e Q de C, afetando a quantidade de A. Algo também, um último comentário, antes de eu passar para o próximo, que vai um pouco fazer uma síntese do que eu falei aqui, é que é possível que as externalidades de rede, no caso de não transação, desculpa, eles sejam unilaterais, tá? É possível que a quantidade de A afete a demanda de B, mas a quantidade de B não afete a demanda por A. Um exemplo bastante usado nesse caso seria a propaganda em plataformas de audiência. Para anunciantes, a boa plataforma é aquela que tem muitos clientes A, muitos leitores. Então, a quantidade de leitores é um fator muito relevante para a demanda por aquela plataforma por parte dos anunciantes. Mas, pelo outro lado, os consumidores da plataforma, um jornal ou uma televisão, um canal de TV a cabo, pode ser que não tenham preocupações sobre quantos anunciantes ou quanto estão pagando para fazer nessa plataforma. Então, é assimétrico, ou inclusive pode ser até negativo, ou positivo. Então, aqui eu marquei positivo, porque, em geral, a externalidade de rede é positiva. Mas é possível que ela seja nula ou até negativa. Então, vamos agora falar um pouco sobre algumas fórmulas derivadas dessas duas equações de demanda, esses dois tipos de equações de demanda para mercados dos dois lados. A primeira, eu vou representar por epsilon a elasticidade de preço do próprio lado A, usual. Em geral, isso aqui a gente representa ela, tem um valor absoluto aqui, porque ela é vista como positiva. Ela é representada como positiva, embora ela é sempre negativa. Já ela está de preço cruzada entre lados, isso em geral é positivo, com a externalidade de rede, ela é positiva para ambos os lados. E já esse terceiro item, epsilon 1, 2, quer dizer que ela está entre dois lados, quantidade de um lado, preço, quantidade do lado 1 e preço do lado 1 e quantidade do lado 2, atenção à anotação. 1 é o preço, 2 é o lado. O segundo item é sempre a quantidade. O primeiro item no índice é sempre o preço. Então, elasticidade de preço da empresa 1 no lado A para a quantidade na empresa 2 do lado B. Sei que é um pouquinho confuso, mas a gente tem que se acostumar com o mercado de dois lados, que se você tem não só duas empresas, mas dois lados também. Isso aqui, em geral, é negativo, por se envolver entre firmas, que é negativo esse efeito de substituição, e dois lados, embora aí o efeito é positivo, multiplicado por um efeito negativo, é negativo como um todo. A literatura chama taxa de desvio entre os lados, mas aqui não seria muito mais uma medida da força da externalidade.
ou conversão de um lado para o outro. Então, se eu tiver um índice, uma letra D com A e B, ele vai representar aproximadamente para cada unidade a menos que você tem do lado B, o quanto isso afeta a quantidade no lado A. É a taxa de conversão ou a taxa de externalidade entre lados. Já a taxa de desvio entre lados e firmas, atenção que tem um sinal negativo, ele é ele é apresentado como valor absoluto, porque eu estou compensando aqui com um sinal negativo o efeito negativo que tem eu substituir entre empresas. Por isso aqui é melhor chamar de taxa de desvio, porque envolve empresas diferentes. Então, uma substituição entre empresas e também entre lados. Um resultado pouco conhecido, na verdade, desconhecido na literatura, que eu acabei achando num artigo bem mais antigo que falava sobre jornais, é de que a taxa de desvio entre firmas entre lados, a taxa de desvio entre firmas entre lados, ela pode ser escrita sempre como uma taxa de conversão entre lados vezes a taxa de desvio entre firmas. Aí fica mais fácil entender. Ou seja, o que é uma taxa de desvio entre lados entre firmas? É uma taxa de conversão entre lados vezes a taxa de desvio entre firmas. Isso vai ajudar a visualizar alguns resultados básicos. Para trabalhar com mercados dos dois lados, eu acho que aí é bom a gente lembrar as condições de primeira ordem ou qual é a regra de markup para cada empresa. Na situação de mercados de transação, ou melhor dizendo, quando a externalidade de rede vem de uma demanda via multiplicação de quantidade de um lado e do outro, a regra de markup baseado no inverso da elasticidade, ela vai dizer respeito, importante ao numerador, ao preço total e ao custo total, porque envolve os dois lados. Ou, olhando aqui, rearrumando, você pensa no preço de A menos o custo efetivo para o lado A. O custo efetivo para o lado A é não só o custo de A, mas também um bônus de você ter uma unidade a mais no lado A, que é uma demanda do lado B. Então, a margem do lado B ele também é relevante para explicar a precificação do lado A. Então, aqui em cima, para mercados de transação, você tem ou a demanda ou o preço total e o custo total, ou o preço menos um custo efetivo. O efetivo, ou seja, o custo de A menos a margem de B. A margem de B é um bônus e subsidia o custo de A. Essa ideia também é importante mais à frente. Quando a gente pensa em mercados de transação, a fórmula é parecida com um pequeno ajuste. Como a quantidade transacionada ou é A ou é B, eu estou lidando só com as quantidades de A ou só com as quantidades de B, preciso fazer uma conversão da margem de B para A. Então, ao invés de pensar para a precificação no ganho do lado A como preço de A menos o custo marginal de A e o bônus um subsídio do que vem do lado B, esse subsídio ele tem que ser multiplicado exatamente pela taxa de conversão. Porque um cliente, enquanto aqui em cima, em Transaction Market, um cliente para o lado A tem o mesmo efeito na quantidade total que um cliente do lado B, aqui, como a gente está pensando só em QA ou só QB, eu preciso traduzir, eu preciso converter, eu preciso medir essa externalidade de rede entre lados. Então, esse numerador aqui vai aparecer bastante em fórmulas mais à frente, e ele diz respeito, no fundo, à margem. Olha, quando a empresa, ao tentar maximizar lucros, ela vai estar trabalhando de uma forma que a margem unitária de um lado, em relação ao preço, vai ser igual ao inverso da elasticidade de preço da demanda. No caso do mercado de transação, é simplesmente o custo abatido de um lado, abatido pela margem unitária do outro. No caso dos mercados de não transação,
o custo de um lado é abatido da margem vezes a taxa de desvio, a taxa de conversão de um lado para o outro. Porque, no fundo, não necessariamente uma unidade a mais de A leva a uma unidade de B, 1 para 1. É um número menor do que 1. Você pode pensar a fórmula de cima como a de baixo, onde o D a B é 1. Nós temos, no fundo, a mesma forma. Então, essa fórmula aqui de baixo talvez seja mais geral, porque engloba situações, inclusive, como a de cima. Pensando em perda crítica, a ideia é sempre, como em mercados de um lado, você pensar em todas as empresas aumentando preços de forma simultânea. Então, um monopolista hipotético, que é o mercado como um todo. E aí há um debate nessa literatura de o que acontece quando você aumenta o preço de um lado. Ambos os lados, os preços de ambos os lados são aumentados ou só de um lado? Essa é a discussão que tem na literatura. É uma literatura muito antiga, começou já em 2008, mas aqui a gente está recuperando ela baseado numa situação de apenas um lado aumentando o preço e não o outro. Isso, principalmente, faz muito sentido quando você pensa em dois lados. Dada a recomendação de você trabalhar sempre com dois lados, é a forma que você deveria pensar, seja a firma fazendo a lógica de break-even, aumentando o preço de um lado apenas, as firmas, né, os monopolistas. O que a gente vai ter agora são variações em cima dessa fórmula tradicional de perda crítica, que é SNP sobre SNP mais margem. Lembrando, a lógica do teste de perda crítica para definir mercado relevante é que um mercado relevante é bem definido quando todos os concorrentes relevantes das empresas estão incluídas. Isso quer dizer que quando elas como um todo aumentarem preço, a queda na quantidade que vem de um aumento de preço vai ser menor do que você se ainda tivesse excluído desse mercado concorrentes relevantes, onde há um efeito de substituição muito grande. Então, toda a lógica de perda crítica, em poucas palavras, se ao aumentar preço, esse aumento de preço é lucrativo, é porque o mercado relevante está bem definido. O aumento de preço por todas as firmas do mercado de forma simultânea. Então, toda vez que o actual loss, a perda efetiva, via o aumento de preço no mercado for menor do que da perda crítica, esse aumento de preço é lucrativo. Então, essa ideia sempre vai continuar. Para mercados de transação, a fórmula é a mesma, lembrando que a gente está falando de um aumento de ambos os preços dos dois lados, A e B. E a margem é pensada na margem total. Vocês veem aqui ambos os preços, ambos os custos, e o denominador é a soma dos preços. Essa é a única diferença. Apesar disso, como é um mercado só, que interessa para a delimitação do mercado, para pensar em lucratividade, é o que acontece na soma dos lados. Não muda nada. Mas Eduardo, só desculpa, aqui seria essa margem não é PA menos CA mais PB menos CB? CB, Não? sim, exatamente, está errado aqui. Tá. Na hora de escrever. Não, tranquilo, é só Seria para P de deixar. B Sim, menos C sim, de B. sim, mas dá para P de entender, B. sim, tranquilo. Sim, senão se cancelaria. São os dois preços, P de A e P de B, e C de A e C de B. Então, aqui você tem a nova forma. Vai depender, agora, se isso leva a mercados mais amplos ou menores, depende se a margem total é maior ou menor que a margem pensando de cada lado. Se você só usasse um dos lados para calcular a margem. Então, não dá para dizer a princípio que iria acontecer. Em mercados de não transação, aqui a coisa muda, porque a própria margem não é simplesmente a soma dos preços e a soma dos custos. A margem de um dos lados ele precisa daquela taxa de conversão de um lado para o outro. E aí a fórmula, na verdade, é igual à lógica de teste de perda crítica, é igual a você fazer um teste de perda crítica para dois mercados simultaneamente.
Então, é um resultado antigo. Ups, que era isso que eu estava mostrando aqui. Então, você vai fazer o teste de perda crítica em cada um dos lados, de forma unilateral, e ver se essa razão aqui se verifica. Lembrando, antes era, o mercado está bem definido se actual loss, o AL, dividido por CL é menor do que 1. Aqui é na média ponderada dos dois lados. Na média ponderada dos dois lados. É o critério que tem que ser observado. Quando um dos lados precifica zero, ou quando a externalidade de rede é só por um lado, principalmente por um lado, então, que a gente chama de mercado de audiência, a fórmula pode ser, aquela fórmula, no fundo, pode ser reescrita daqui, e eu preferi fazer de uma forma que aí fica mais fácil visualizar, parece que é mais fácil visualizar, ou seja, o antigo perda crítica de um lado, menos um novo termo. O fato de ter um novo termo, isso quer dizer que esquecer o efeito de cenário de rede leva a mercados muito amplos, porque a perda crítica real teria que ser menor. Se só um dos lados precifica, aí acontece o oposto, porque se antes a receita do outro lado afetava a perda, a rentabilidade, a gente tem que pensar que quando um dos lados precifica, o custo do outro lado ainda é relevante para você definir a rentabilidade. E aí, quando um dos preços é zero, omitir o Cross Network Effects leva a mercados muito, muito pequenos. Lembrando que aqui em cima, no fundo, eu tenho a margem, e aqui embaixo, M. M é um termo positivo, e quando eu precifico P igual a zero, esse preço vai ser preço zero menos custo. E daí que vem troca sinal, troca o sinal. Essa é a lógica. Pensando o GUP para mercados dos dois lados. Primeiro, vamos pensar a intuição tradicional do mercado dos dois lados, de um lado só. Depois de uma fusão, você tem um aumento de preço da firma 1, isso vai levar a uma queda de vendas da firma 2, mais um aumento da quantidade de vendas da firma 2 fusionadas. Há uma taxa, essa passagem de queda de Q1 para aumento de Q2 vai ser uma taxa dada pela taxa de desvio 1 e 2. E cada quantidade adicional de Q2 vale no sentido que vai trazer de lucro a margem unitária do lado 2. Então, o incentivo para aumento de preços do lado 1 é esse ganho que tem do lado 2, que após a fusão a empresa internaliza esse aumento de lucro do lado 2, que não existia quando elas competiam de forma diferente. E você tem duas formas de representar isso. Primeiro, o índice UPP e depois o GUP. O índice UPP é pensado em reais, ou seja, variação de preços em reais. E o GUP é baseado numa medida de preço de variação percentual. Então, a fórmula de cima do UPP nada mais é do que a fórmula de baixo, onde eu relativizo por P1, e ao dividir por P1, eu também vou aproveitar e multiplicar por P2, porque eu posso trabalhar com a margem aqui do lado, multiplicando a taxa de desvio. Então, GUP é margem vezes taxa de desvio e o ajuste pelos preços relativos. As mesmas fórmulas vão aparecer para mercados dos dois lados, só que a gente vai ajustar esse ano. Seja a margem unitária, em termos de reais, ou a margem unitária relativa, em termos de percentual. Quanto do preço a lucro, que é o M. De novo, em mercados de transação, a fórmula deve levar em conta não só que quando o preço de 1 do lado A aumenta, você tem um aumento nas vendas do lado A de 2, mas também um aumento nas vendas do lado 2, do lado B da empresa 2. Do lado B da empresa 2. Então,
O PP vai ser dado pelo preço, pela margem, exatamente o que a gente tinha visto antes, sempre aquele numerador da maximização de lucros, pensando no preço de 1. Então, no lado 2. Aqui a taxa de desvio D12 ele não tem índice, porque da forma da taxa da demanda ser multiplicativa nos lados, faz com que o D12AA e D12BB sejam iguais. Porque tudo é em termos de quantidade. Quanto no mercado de transações, o que tem que ser levado em conta também é a externalidade para o outro lado, só que, como sempre aqui não consigo, agora eu consigo. Então, veja que taxa de desvio no mesmo lado, de uma empresa para outra, vezes o que seria a margem unitária na empresa 2, no lado A. Por isso que aqui é AA, D12AA. Então, essa aqui é a margem do lado 2, do lado A. Margem unitária de A2, mais o subsídio, o benefício que tem no lado B da empresa 2, vezes a taxa de conversão de lados. Então, não há... No fundo, a ideia é sempre a mesma. Mas a grande debate nessa literatura... Eduardo, só desculpa uma dúvida. Esse AUPP seria a A sigla, né? a letra A é porque eu estou me referindo a mercados de De, essa taxa é de boa audição, não? De audiência, é isso. É. de E o audiência, outro isso. seria de transação, né? O de TUPP. cima foi de Isso, transação, claro. exatamente. Então, quando eu tenho um mercado de audiência, ou seja, os lados, a participação de ambos os lados é cobrada, em vez da transação em si. Agora, todo esse debate, essa fórmula, ela está tomando o preço do lado B como fixa. E há o debate de que, poxa, mas se a empresa vai escolher se aumenta ou não o preço do lado A após a fusão, ela reconhece que também há uma externalidade no seu próprio lado B. Então, para entender o incentivo para aumentar o preço da firma 1 no lado A após uma fusão, o que acontece também no lado B da própria firma deveria ser levado em consideração. Então, no fundo, você tem que levar em conta um aumento simultâneo de P1A e P1B do lado 1, tá? Desculpe, da firma 1, sempre da firma 1. O que então, esse é um artigo bem mais recente, você vê que 2013 foi a fórmula original e essa agora é de 2020. Essa aqui é a fórmula geral, esse artigo falou quando a demanda é linear. Então, aqui nós temos a mesma fórmula de antes para o GUP, só que ajustada agora pelo que acontece no lado B. Ou seja, eu faço um aumento simultâneo em ambos. A taxa de conversão de A para V, para fazer a conversão da unidade de medida do lado B para o lado A até, e o markup do lado A. Então, o debate nessa literatura também está apontando que, olha, muito cuidado para usar taxas de desvios, pensando em mercados dos dois lados, porque o GUP, como sinalizador de aumento de preço de uma fusão, ele subestima o aumento efetivo de preço porque não leva em consideração exatamente um feedback que existiria da firma 2 fusionada, aumentando preços também. Mas como os produtos são substitutos, ambos, GUP1 e GUP2, o GUP de aumentar o preço de P1 e o GUP de aumentar o preço de P2, eles andam na mesma direção e você estaria subestimando. Porque os produtos são substitutos. Mas quando você vai pensar em mercados dos dois lados e para o aumento do preço de P1 do lado A
levar em conta o aumento do preço na firma 1, do lado B, como os lados são complementares, agora não, você pode estar superestimando ao trabalhar só com um lado. E se a fórmula não está aqui, e realmente é bem mais complexa, eu também posso pegar essa análise GUP que é feita considerando o outro lado constante, desculpa, considerando a outra firma constante, e fazer simultâneo. Aí, então, vou ter 4 efeitos. Aumento do preço, a externalidade, via fusão e um aumento do preço de P1, que é o AGUP 1A, um efeito de que essa ideia atrapalha a rentabilidade do lado B, da empresa 2, mas também levar em consideração o feedback que tem nas duas empresas. Então, eu vou ter 4 termos nessa forma que não aparece aqui. Então, o uso do GUP, ele eu acho que nunca foi usado efetivamente, em algum caso, por essa, logo veio essa, recentemente tem essa preocupação, você olhar o que acontece num lado, sem considerar o que acontece no outro de uma só firma, você acaba superestimando o efeito. Ao contrário do GUP, quando era uma empresa só, desculpa, quando era um mercado só, em que deixar constante o outro lado, a outra empresa, deixar constante o preço da outra empresa, apenas subestimava. Então, não, o dano seria conservador, o cálculo estaria sendo feito. Aqui não, aqui pode estar superestimando quando você só considera um dos preços sendo ajustado, um dos lados sendo ajustado. Mas, de outro lado, também, como não é uma fusão completa, né, uma simulação completa, também tem a reação dos outros, né? Então, saber em que medida é conservador ou não, né, depende muito aí do... Mas eu entendi o teu ponto, assim, né? Sim. Se as outras empresas acompanharem... Exato. Qual é a mensagem? Olhando... Teve gente que fez simulações, vai depender da taxa de desvio entre as empresas fusionadas e não fusionadas. Quanto menor for a taxa de desvio, falando de grupo tradicional, quanto menor for a taxa de desvio entre empresas fusionadas e não fusionadas, esse efeito da reação na mesma direção de aumentar preço, que é o que tem no modelo de Bertrand das empresas não fusionadas, é relativamente pequeno ao incentivo interno. Mas, de novo, vai depender da taxa de desvio entre as fusionadas e não fusionadas. Se as maiores taxas de desvio do mercado forem entre as fusionadas, não vai ter grandes efeitos essa subestimação do GUP de duas firmas apenas, das fusionadas, sem levar em consideração, ao invés de fazer a simulação total. Mas se a taxa de desvio for grande entre as fusionadas e não fusionadas, fazer uma simulação de aumento de preço vai dar um resultado bem maior do que apenas entre as duas fusionadas. Essa é a ideia. Mas a direção é sempre a mesma, de aumentar. Quando você pensa em lados, um aumento simultâneo nos dois lados leva a um GUP menor do que se você aumentar um lado apenas. Se um dos lados for zero, a discussão aqui volta para ser a tradicional. Tá? Também é algo importante. Todas as fórmulas aqui, se um dos lados tiver preço zero, o custo do outro lado é levado em consideração, mas você volta para as fórmulas tradicionais. De novo, a questão é ajustar o custo. O custo passa a ser de ambos os lados. Se for um mercado de transação, é a soma dos custos marginais de ambos os lados. Se for um mercado de não transação, o custo de um lado mais a conversão do custo do outro lado para a unidade medida do lado que eu estou analisando.
já vou falar sobre um exemplo sobre isso, acho que agora é um bom momento, que tem a ver com demanda, né? Antes de entrar. E aí peço licença só um segundo, deixa eu compartilhar aqui com outra coisa. Aqui. Eu sei que o tempo já está acabando, mas deixa eu... aqui é um quadro que é a síntese do que nós vimos. Que nós vimos aqui, todas as fórmulas apresentadas, mercado de transação, mercado de não transação de audiência, e quando você vai definir um mercado relevante baseado nos dois lados. Só um segundo aqui. Pronto. Estimar as taxas de desvio não é fácil. Você precisa de informação de ambos os lados. No caso de jornais, que são os exemplos que são conhecidos na literatura, desculpe, isso a partir de modelos de demanda, tá? Se você pensa em taxa de desvio baseado em informações internas que acompanham o que acontece em ambos os lados, a preocupação sempre é que essa mensuração seja baseado em aumentos de preços de um dos lados apenas. É uma crítica similar, de novo, em outras palavras, dados empresas da rotatividade de clientes, de perdas e ganhos de clientes de cada lado, pode ser usado sim para aproximar as taxas de conversão e as próprias taxas de envios entre empresas, se a mensuração dessa rotatividade de clientes, entrada e saída, variações, for iniciada por questões de preço, de um dos lados apenas. Muitas vezes as próprias empresas fazem alguns experimentos para tentar avaliar se eu mudar um pouquinho a taxa aqui desculpe, o que eu cobro de um lado, o que eu espero que vá acontecer. Então, há alguns momentos em que os preços mudam e essa é a hora de tentar medir as taxas de desvios e as taxas de conversão entre lados. Se, ao contrário, for feita uma econometria baseada em preços e quantidades registradas e publicizadas, a experiência que vem é de jornais e revistas na literatura. Aqui, por exemplo, você tem um modelo tradicional de loads para demanda, market share do lado da demanda de leitores de um jornal, do jornal J, né, em função do preço desse jornal de capa, né, no J, e a quantidade de anúncios que tem nesse jornal. Essa quantidade aqui ela tem que ser pensada de tal forma que seja compatível com o quanto num jornal tem. Então, essa quantidade é a quantidade total de anúncios em páginas ou páginas completas. É importante que a unidade de medida da outra quantidade seja definida de uma forma, e esse coeficiente beta, que no fundo é a taxa de conversão de um lado para o outro, ele vai ser também uma forma de traduzir o que é a unidade de medida de jornal, de propaganda na unidade do outro lado. Ou seja, eu posso pensar, eu sou um usuário, quero ler uma reportagem num jornal online e a unidade de medida de propaganda terá que ser por visualização por reportagem. Quando você roda um modelo como esse, o beta já resolve isso. Mas quando você vai medir diretamente, é importante perceber que a taxa de desvio, a taxa de conversão, ela também envolve essa troca de unidades de medidas para que os preços sejam comparáveis. Quando o mercado é de transação, nenhum desses problemas aparece, pois, afinal, a precificação é na mesma unidade de medida, chamada a transação em si. Então, se uma ação é comprada e vendida, por ação
cobrado tanto de um lado e tanto do outro. Então, ou seja, a unidade é a mesma. Mas quando você trabalha com dois lados diferentes, principalmente quando são dois lados dois mercados que são definidos, essa preocupação, a taxa de conversão de um lado para o outro, a taxa de externalidade também envolve você conseguir medir ambos os lados de uma forma compatível, ou pelo menos consistente ao longo do tempo, e a taxa de conversão vai envolver essa relação de um lado para o outro. Isso é um comentário importante. Em relação ao nosso tempo, eu acho que a gente já está esgotando, e só vou fazer comentários rápidos sobre a última parte da apresentação, que seria para testes exclusionários. Existem testes conhecidos na literatura, na OECD em 2005 é feita uma resenha, né? Quando é que aumentos quantos preços predatórios seriam exclusionários em plataformas de dois lados, em que tudo tem a ver com a lucratividade dessa prática e da racionalidade. A grande mensagem é que, já que nós estamos mexendo com plataformas de dois lados, custos e preços têm que ser preços totais e custos totais. Sendo que, de novo, no caso de plataformas de não transação, a margem de um lado sempre leva em consideração o que acontece na margem do outro, mas, no caso de plataformas de não transação, com uma taxa de conversão de um lado para o outro, e, no caso de plataformas de transação, como a unidade de medida já é a mesma, simplesmente o preço total e custo total. Aqui embaixo é preço total e custo total, sendo que o que é B é ajustado para ser compatível com A. Então, essa seria a principal mensagem, principais mensagens aqui no uso de ferramentas quantitativas para plataformas de dois lados. As ideias básicas de mercado para teste do monopolista hipotético, sniff test, e de GUPs são similares em ambos os lados, com o detalhe de você pensar sempre em termos de custo total e receita total de ambos os lados da plataforma, e nunca de um lado apenas. Se esse custo total vai envolver a própria taxa de conversão, isso vai depender se você está lidando com o mercado de transação ou não transação. No caso, mercado não transação, quando o usuário de um lado não é a mesma coisa de usuário de outro, de novo, o preço de capa da revista é o preço por revista, por jornal vendido, enquanto que a propaganda é feita por páginas desse jornal. Se o número de páginas é constante, algumas vezes os jornais trabalham com isso, o preço, então, é por fração desse jornal inteiro. E a taxa de desvio exatamente funciona não só para entender a influência de um lado para o outro, mas também a padronização das unidades de medida. Então, essas são as mensagens principais aqui do nosso estudo, em que fizemos, então, essa resenha das taxas o que é taxa de desvio, como a gente deve ajustar, então, as ferramentas usuais para lidar com o mercado dos dois lados. Excelente, Eduardo. Obrigado aí pela explicação. Eu vou colocar na galeria aqui para a gente ver. E parabéns pelo artigo, parabéns extremamente didático aí, e também agradecer aí também pelo tempo aí que você tomou aí para explicar para a gente, né, esses pontos que eu acho que a gente tinha visto, né, alguma coisa do Phil Struth, né, mas eu acho que o teu artigo ele amplia, né, para outras questões ali, né, e tem alguns que colocam, por exemplo, para análise de mercado relevante, usam a diminuição da qualidade, né, como nesses mercados aí de preço zero, mas aí você mostra que realmente é possível também olhar para preço, né, nesses mercados de múltiplos lados, e não necessariamente, porque é complicado, né, você ter um teste
para ver em que medida a qualidade vai diminuir, assim, pelo menos quantitativamente, eu acho que ainda não foi criado, por mais que a ideia tenha sido criada, ainda não foi criada talvez uma metodologia, né, para se pensar em como utilizar esses testes alternativos, assim, né, de fato você traz um cuidado, né, para lidar com questões aí que devem ser analisadas, né, como se modifica a condição de primeira ordem, como se modifica a lucratividade, né, e daí uma questão que eu iria fazer era se a gente teria que adaptar essas fórmulas para talvez mercados de três, quatro ou mais lados, ou se a gente faria uma análise talvez de mercados 2 a 2, ou, enfim, se a complexidade do mercado de mais lados aumentaria ou não, ou como a gente, se a gente teria que mudar também o SNP, o GUP, para esse tipo de complexidade, assim, né? Mas desde já, parabéns pela excelente análise aí. Daí eu não sei se, eu acho que a gente poderia ver depois, o Fernando poderia fazer algum comentário também, caso queira. Eduardo, Eu você posso. pode, Tá, então vamos lá. Assim, foi uma boa pergunta. Pensando como os modelos, como essas fórmulas são derivadas, eu acho que os princípios básicos se mantêm. Vamos pegar o exemplo concreto. Imagina que são três lados. A empresa lida com três lados. Ou as empresas nesse setor que concorrem entre si lidam com três lados. A fórmula de GUP deve envolver os custos totais, a margem unitária total, que envolve os custos, a precificação nos três lados e os custos dos três, cada lado ajustado para essa taxa de conversão, para eles ficarem compatíveis de um lado e do outro. Você pode bem, agora não me foge um exemplo, mas eu acho que essa seria a mudança principal. Continua pensando nas fórmulas de GUP, no colchete é sempre o custo total e o preço total, ou a margem total, que para mercados de transações é somar os preços dos três lados, podem ter zeros alguns deles, e somar os custos de atender os três lados, custos marginais. No caso de mercados de não transação ou mercados de audiência, o custo e o preço, ou seja, a diferença entre os dois dos outros lados, sendo multiplicados pelas taxas de conversão para o lado que você está tentando modelar. Eu acho que você teria esse ajuste, assim, fazendo de cabeça, né? Bom instigante para sentar e fazer a conta e derivar, eu acho. Mas acho que a intuição seria essa, pensando como foram derivadas outras formas e como você passou de um lado apenas para dois. Essa é a ideia. E ainda para fechar e voltar, de novo, acho que no início havia uma preocupação, caramba, a gente precisa mudar as fórmulas, ter que jogar a GUP fora. Não é o mesmo GUP, é a mesma lógica de perda crítica, só que levando em consideração que você tem dois produtos complementares. E isso faz com que a margem relevante tenha que ser ajustada. E, de novo, também na lado de perda crítica, aí há uma questão de como a fórmula é derivada, se são dois mercados que aumentam os preços simultaneamente ou não. Tanto que quando a gente faz aumentando os dois lados simultaneamente, a fórmula é a mesma de um artigo que já existia porque lidava com uma análise sem pensar em plataformas, sem externalidade de rede, mas que você estava aumentando ambos os lados, desculpe, dois mercados simultaneamente. Então, o ajuste, uma vez que você consegue visualizar o que muda primeiro, pelo menos para mim foi muito didático, conseguir visualizar o que muda nessas condições de primeira ordem de produtos diferenciados, quando você tem dois lados, e aí então isso vai o efeito cascata de como as fórmulas são montadas e também o que é eficiência e o que é preço abusivo,
predatório de um lado ou do outro. Ele nunca deve ser pensado de um lado só. É sempre pensado em firma como um todo, exatamente porque a externalidade de rede faz com que a empresa tenha sempre como dizia aquele velho ditado, dois olhos, um para cada lado, para que as coisas, porque era isso que fazia, é isso que faz a firma ter lucro. Excelente. Fernando, você tem algum comentário, alguma questão? Né? Não, o ponto que você questionou aí era também uma curiosidade que eu tinha pensado em questionar, né, a respeito da ampliação aí do número de lados, né, e dos ajustes que seriam necessários. Mas acho que só parabenizar aí pelo trabalho aí, né, trabalho amplo pra caramba e algo que está sempre evoluindo, e a gente aqui no CAD tem essa obrigação de acompanhar isso, né? Cada vez mais a gente tem casos, né, envolvendo plataformas, né? Então é importante a gente estar acompanhando o avanço aí da academia em relação a esse tipo de mercado. Excelente. Eduardo, você gostaria de falar alguma coisa mais? Ou... E só deixando um último comentário, como eu falei bem no início, essa é uma literatura que está evoluindo muito rápido, da mesma forma que nós publicamos em 2020, e citava trabalhos publicados no mesmo ano. Tem uma grande lacuna nessa resenha que a gente fez realmente, que é esse tipo de modelo de negócio que está ficando cada vez mais comum na época, que é quando você tem comissões. Então, quando a precificação é via comissão de uma transação. Do ponto de vista técnico, a modelagem era muito difícil, porque você precisa modelar, na verdade, como vários mercadinhos que numa plataforma que vende brinquedo e geladeira, como é que a demanda se dá e os preços são determinados entre os vendedores de geladeira, entre os vendedores de brinquedos que vendem através da plataforma e aí o papel da plataforma é definir qual comissão vai cobrar, que é em geral fixa, nos dois mercados. Então, tecnicamente, isso é coisa de 2021 para cá, de alguns autores, precificação baseada em comissão. O que isso vai afetar as fórmulas? Eu realmente não sei, isso é uma agenda de pesquisa, mas ele muda porque, no fundo, você tem um imposto, seja quase como um imposto que está sendo praticado, qual é esse imposto ótimo que vai fazer a firma maximizar um lucro. E você tem que pensar depois numa competição entre taxadores, entre firmas que definem a sua comissão, não só baseada na standard de rede, na qualidade dos produtos que estão sendo vendidos e na atratividade do preço que vai ser cobrado, e entre plataformas em si. Há muito tempo atrás não se pensava muito nessa precificação via comissão, ou pelo menos a literatura como foi motivada por cartões de crédito onde os lados eram cobrados um valor de cada lado. Agora que você tem os marketplaces que são basicamente via comissão, infelizmente essas fórmulas precisariam ser alteradas sim. Infelizmente isso eu acho que é uma conclusão, mas é algo que está sendo desenvolvido certamente nas outras autoridades estão enfrentando essa questão. Puxa, excelente, Eduardo. Obrigado aí. Realmente, eu acho que esses índices eles têm que ser sempre atualizados, né? A gente tem que estar sempre buscando aí ver como melhora a questão aí tanto de simulações, talvez, como a questão de índices que nos ajudam, né, a ter uma ideia e ponderar, né, a questão de eficiência, né, também. Porque o GUP, claro, né, é uma aproximação mais o índice bruto, né, e o PP ele já permite ali a gente fazer essa ponderação com o custo aí também, né, e quanto de eficiência seria necessária ali para aprovar um acerto. Mas ótimo, muito obrigado aí pela tua gentileza e eu acho que com isso aí a gente encerra aí o seminário. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade e quaisquer perguntas e dúvidas, estou à disposição. Meu e-mail é ribeiro@ie.frj.br. Na página do Estudo de Economia da UFRJ, você encontrar o link para a minha página
e o meu e-mail também. Agradeço muito a oportunidade e espero encontrá-los novamente em outros seminários.